Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Muito bem, meus amigos, como estão vocês? Aqui é o professor Adiel e nós estamos iniciando um novo episódio do Licita Business, né? Nós temos no último dia 15, né, 15 de setembro, nós tivemos o Dia do Consumidor. Nós consideramos aí que fazem 35 anos da publicação do Código de Defesa do Consumidor. E eu, além de professor de Direito Administrativo, também sou professor de Direito do Consumidor na Uninasal Caxangá. E por conta disso tenho sido convidado para dar algumas entrevistas sobre o tema, mas trazendo aqui para a nossa realidade dos negócios dentro da administração pública, notadamente aqueles que vêm por licitação, né, os contratos administrativos. Seria interessante a gente discutir também se, vamos dizer assim, o Código de Defesa do Consumidor se aplicaria para a nossa realidade de contratos administrativos. Por que eu falo isso? Porque recentemente eu fiz uma análise de um contrato administrativo, no caso de uma estatal, e lá estava previsto expressamente que se aplicava o Código de Defesa do Consumidor naquele contrato. Porém, será verdade que essa aplicação foi correta? Essa seria uma cláusula legítima ou seria uma cláusula nula, né? Portanto, o CDC se aplica ou não aos contratos administrativos? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Muito bem. Se você precisa, né? Só um recadinho antes da gente começar. Se você precisa de uma orientação jurídica, quer falar comigo, quer que eu analise a licitação, quer que eu faça um recurso administrativo para você, quer que eu enfim, entre com mandado de segurança, quer uma consulta, né? Entrar aqui no Google Meet, tirar e resolver um problema específico, por favor, não deixe de me contatar, adielferreirajr.com/contato. E lá você vai ter um formulário e eu vou te responder nas próximas 24 horas úteis, tá bom? Vai ser um prazer trabalhar junto com você aí e ajudar a sua empresa ou a sua entidade para melhora das atividades dentro da administração pública. Muito bem, vamos lá, né? Voltando ao assunto, nós temos aqui a base normativa. Essa base normativa, ela é basicamente o artigo 2º do CDC. O que o artigo 2º do CDC vai dizer? Que consumidor é todo aquele, né, pessoa física, pessoa jurídica, que adquire bens ou serviços, produtos ou serviços, como consumidor final, né? Ou seja, ele não vai revender, ele vai comprar para a própria utilização. E isso, obviamente, em tese, se encaixaria dentro do conceito dos contratos administrativos, pelo menos na maioria deles. Porque o que é comprado ali é comprado para ser usado pela própria administração, né? É por isso que nós entendemos que seria, em tese, no primeiro momento, aplicável. Porém, se a gente for começar a estudar um pouco mais sobre esse tema, a gente vai ver que tem algumas complicações aí. Claro que eu chamo a atenção de todos vocês, porque como advogado, um jurista, eu sei que tem alguns juristas que estão me assistindo, alunos e advogados, e devem se atentar para o fato de não estudar apenas uma legislação. Eu sou especialista de licitação, então só estudo a Lei 14.133 e seus regulamentos. Não, você tem que estudar todas as outras normas, né, relativas a isso, que tem uma certa incidência. Então, por exemplo, Código Tributário Nacional, a reforma tributária está chegando aí, a reforma administrativa, o próprio direito constitucional, envolve todas essas coisas, são importantes. E o CDC também é importante para dentro da realidade das licitações. Por exemplo, nesse caso, nessa nossa discussão aqui, sobretudo para a definição da sua aplicabilidade ou não, né? Então, a gente lembra, na lei de licitações, isso já é uma coisa antiga, que existem as chamadas cláusulas exorbitantes. Que essas cláusulas, elas põem a administração pública já automaticamente numa posição de superioridade.
Ou seja, num contrato administrativo, diferente de um contrato civil, né, regido pelo Código Civil, que você tem igualdade, a administração, no contrato administrativo, ela está acima. E isso é chamado de privilégio ou prerrogativas. Né? Prerrogativas a gente chama privilégios que são definidos por lei. Então, alteração unilateral, sanções, rescisão unilateral, tudo isso já fazem fazem com que esse contrato administrativo seja muito mais para a administração do que para o fornecedor. Por isso que entra em choque com o critério de vulnerabilidade, né? Que é uma característica essencial no conceito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Porque se entende que o consumidor, de alguma maneira, é vulnerável. E não apenas vulnerável no sentido financeiro, mas vulnerável no ponto de vista de informação, vulnerável do ponto de vista econômico, enfim. Algum tipo de vulnerabilidade é aplicável. Só que nesse caso, normalmente nos contratos administrativos não há essa vulnerabilidade. Então, será que a gente ainda poderia aplicar o Código de Defesa do Consumidor, como eu vi nesse contrato específico? Muito bem. Pesquisando aqui para montar o roteiro deste podcast, eu verifiquei que o STJ já tem um posicionamento muito bem estabelecido, né? Eu separei aqui, por exemplo, um recurso em mandado de segurança 31.073 do Tocantins, que envolvia serviço de publicidade. E naquele momento, o órgão público queria acionar, né, o PROCON, né, ou seja, utilizasse de um mecanismo do sistema de defesa do consumidor, que é o PROCON, muito conhecido por todos nós, para aplicar penalidades ao fornecedor por eventuais quebras da norma consumerista. E isso foi rechaçado e nesse precedente também foi dito que é um posicionamento já bem estabelecido do tribunal. Eu verifiquei outros, né, do meu amigo Moura Ribeiro, ministro do STJ, também enfatizando esse ponto. Então, qual é a razão deles não aplicarem o CDC no Código de Defesa do Consumidor? É porque não há, nesses casos, nenhuma vulnerabilidade. E aí eu lembro que eu falei da vulnerabilidade para você, que tem vários tipos. Então, a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade científica, vulnerabilidade fática ou econômica. Não se verificou num objeto específico nenhuma dessas vulnerabilidades. Professor, mas por que a pessoa vai querer aplicar o CDC só para aplicar a multa? Não, é possível também que queira se aplicar o CDC para responsabilizar objetivamente o fornecedor. Ou seja, se o fornecedor, por exemplo, ele vai responder por uma penalidade, o que vai acontecer? Ele vai abrir um processo de aplicação de penalidade para ele, e nesse processo ele vai ter o direito de se defender. Entre as defesas que é possível ser feitas, é possível você defender-se que você não teve culpa, foi culpa de um terceiro, ou teve uma situação que você não pôde evitar, não foi negligência sua, não foi imprudência sua. Então, essas coisas se entra no mérito porque não se está tratando de responsabilidade objetiva. Porque se fosse responsabilidade objetiva, basicamente é só comprovar a conduta, o dano e o nexo, coisa que também nós estudamos lá na faculdade de Direito, onde tem uma honra de ser professor de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade objetiva é só comprovar a conduta, o dano e o nexo. Você não comprova a culpa ou dolo da pessoa, coisa essencial no direito administrativo sancionador. Mas no CDC você retira isso e toda a responsabilidade vai ser objetiva. E aí, por exemplo, no caso do TRF 3 de 2023, nós tivemos uma ação do INSS contra uma construtora. E lá se objetivava a aplicação de penalidades oriundas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando ali prescrição, que é bem mais curta, né? Aplicando ali obrigações e responsabilidade objetiva, que era o principal. O INSS perdeu em primeira instância, recorreu e no recurso ele queria defender a inversão do ônus da prova. O que é isso? Quando você entra com a ação, você já tem que provar o que você está alegando. Quem alega que prova. No Código de Defesa do Consumidor é possível, aí, dependendo da análise do juiz, que ele inverta
o ônus da prova, ou seja, a parte que está sendo acusada que vai ter que provar que não fez. E isso o INSS queria que se aplicasse à construtora, porque supostamente o INSS seria um consumidor, né, e teria direitos à aplicação. Mas aí a mesma coisa, se trouxe o precedente do STJ lá no TRF3 e se demonstrou que só se aplica em casos excepcionais. E aí é o ponto, né? Não é que não se aplica nunca. Vai se aplicar se no caso concreto for demonstrado alguma dessas vulnerabilidades. Então, se não há nenhuma vulnerabilidade específica, não tem por que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, tal qual estava naquele contrato que eu disse no início. Ou seja, colocando uma cláusula lá geral e restrita, dizendo que aplica o CDC e ponto. Não. Vai ter que se aplicar o CDC se houver uma situação de vulnerabilidade, e essas exceções, a pesquisa que fiz, são muito raras, porque normalmente não há vulnerabilidade, ao contrário, há uma superioridade da administração pública. Então, alguns conselhos para vocês, resumindo aqui o nosso assunto, né? Para aqueles que são fornecedores, eu botei reforçar a relação da administração, né? Que a relação da administração é administrativa e não consumerista. Então, qual é o meu conselho? Quando você for analisar o edital, analisa também a minuta do contrato para verificar se há uma cláusula lá que coloca que há uma aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Se isso estiver lá, muito provavelmente você vai precisar impugnar essa cláusula para se livrar de eventual penalidade automática, né? Que é basicamente a responsabilidade administrativa, é uma responsabilidade automática. Você pode até fazer defesa, mas ela não vai gerar impacto nenhum, né? Então é importante utilizar a legislação de licitações e contratos, se for uma administração pública. Se for uma administração indireta estatal, se usa 13.303, tá? E o regulamento próprio daquela estatal. Se for terceiro setor, também nenhuma dessas normas, mas a regra específica daquela entidade, né, do terceiro setor. E se você faz parte da administração pública, também alguns conselhos, né? É importante você verificar no caso concreto do que você está botando à licitação, se há algum tipo de vulnerabilidade. Por exemplo, existem situações em que a administração contrata uma coisa que ela é incapaz de fiscalizar, a própria execução do objeto. Ela tem esse direito, mas ela não tem técnica específica para fiscalizar, porque é uma coisa muito específica, que teria que contratar pessoas para entender do que se trata, para poder... Isso às vezes até acontece, por exemplo, em obras de grande vulto, a administração não tem nem condições de verificar a medição da obra, né? Aí acaba contratando uma outra empresa para poder fazer isso. Mas isso acontece também em outros níveis, não só em grandes obras, mas alguns produtos ou serviços que a administração não sabe muito bem, não tem condições de fiscalizar, de compreender aquela situação. Então o sistema para, alguma coisa deixa de acontecer e você não sabe por que aconteceu, você fica meio que dentro da administração pública sem nenhum tipo de explicação nisso, e depende totalmente do que o fornecedor fala, do que ele explica, do que ele... Então, se é isso que acontece, aí você vai no seu edital, na minuta do seu edital, e coloca lá, tanto no edital quanto no contrato. No caso do termo de referência no contrato, você coloca, olha, reconhecemos aqui a vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade X. Por conta disso, nesses casos específicos, aí vai ter a aplicação do CDC. Nesse caso, você vai estar totalmente dentro da ideia geral do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a gente tem que ter, obviamente, um estudo, né, holístico do direito. Se você é jurista, obviamente, né? O empresário ele tem que ter bons assessores, bons consultores para ver essas coisas, mas se você é um jurista, um advogado, você não pode deixar de estudar as outras áreas do direito, esquecer de tudo, só viver pela Lei 14.133, mas sim, deve trazer ali essas informações e trazer, observar sempre os contratos nesse ponto específico do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então eu agradeço a todos vocês por estarem aqui junto comigo. Vamos refletir sobre esses 35 anos do Código de Defesa do Consumidor e as licitações públicas.
Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.